Professor no século XXI, alunos e o futuro da educação. Bora lá? E aí, galera, de boa? Cara, eu sou professor de História e se me avisassem um dia que estaria nessa situação a educação do Brasil, talvez eu não seria professor. Mas, ainda bem que eu não segui esse conselho e eu gosto muito da minha profissão e acredito que nós precisamos de professores. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente saiu uma reportagem falando que há um apagão das licenciaturas do Brasil. E isso não é um fenômeno somente brasileiro. Portugal, por exemplo, também está com uma série de deficiências na área educacional. O que faz a gente se perguntar os motivos do porquê que as pessoas estão escolhendo não ser professores. Eu vou tentar levantar algumas... Valeu! Eu vou tentar levantar algumas hipóteses aqui para vocês, para a gente tentar construir uma ideia do porquê que as pessoas estão decidindo não se tornarem professoras e porque cada vez mais a profissão de professor ela deve ser repensada. E não somente a profissão do professor deve ser repensada, mas o que a gente entende por educação precisa ser transformada. Bom, vamos primeiro fazer o elemento básico. Desde que a profissão do professor foi regulamentada na história do universo, do mundo, tá? A gente tem a ideia de que ele será um mestre, um guia. A partir do momento em que essa educação passa por uma instrumentalização do Estado, né? Ou seja, os governos enxergam a educação como um modo de transpassar as suas ideias, etc. e tal, a gente entende que o professor deve ser então um funcionário do Estado. Acontece que depois a gente tem uma flexibilização dessa ideia de que é o Estado que tem que prover a educação e temos a educação privada. E aí a educação deixa de ser um elemento de formação da nação, de educar para os valores morais, para se tornar uma mercadoria. E aqui reside dois elementos. Educação ela serve como um projeto político, e educação também serve para ser uma mercadoria. E isso que ferra quem está na linha de frente, que é o professor. Porque, gente, enquanto a educação está dentro de um conceito estatal, do Estado, o professor ele é uma ferramenta do Estado, tá? Já enquanto um empregado, né, um funcionário de uma iniciativa privada, o professor ele está ali também preso a certas amarras institucionais, a certas amarras ideológicas, não que o do Estado não esteja, mas no ensino privado, né, a gente vai ter uma definição de um sistema apostilado, tudo bem definido, e se o professor não atingir determinadas métricas, ele vai ser expulso. E mais, a noção de que a educação privada precisa ser conteudista. No Estado não necessariamente tem essa ideia do conteúdo. E aí, gente, quando a gente fala do professor, a gente tem a ideia da autoridade também. E do final dos anos 2000 para frente, a gente vê que a figura do professor como autoridade tem sido flexibilizada. E essa flexibilização, no meu ver, passa por inúmeras dimensões. A gente tem a dimensão social, ou seja, a educação, por conta de ser influenciada aí por os meios digitais que vão revolucionar, né, a forma de ensino, o professor passa a não ser aquela figura tão importante ou que tem o maior carisma para passar o conteúdo. Segundo, a gente tem a ideia de que o professor não é um profissional. E isso é um perigo, porque as pessoas acham que o professor não é um profissional. Justamente por conta do caráter da profissão, né, de ser mais dinâmico, de não necessariamente ter um regramento bem definido, igual, por exemplo, um cara que entra 8 da noite, sai 8 da tarde, 8 da noite, desculpa. Mas as pessoas esquecem que o professor, ele estudou, né? Ele se preparou, ele se organizou. E aí a gente tem que lidar com alunos que não entendem que o professor está ali para exercer a sua profissão, que é ensinar. Então vem muitas aquelas perguntas dos alunos, né? Pô, professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Ah, para que eu vou usar aquilo para minha vida?
E tudo bem fazer esses questionamentos, porque a gente na faculdade, muitas vezes, em algumas disciplinas, também ficamos fazendo essa mesma indagação, né? Por que eu vou usar X? Por que eu vou usar Y? Mas essa ideia de que o conhecimento tem que ser usado para alguma coisa, ele é muito prejudicial. Principalmente quando nós falamos na educação básica e no ensino médio. Porque dá a ideia de que o conhecimento ele tem que servir a alguém. E aí a gente volta daquilo que eu falei do Estado, da iniciativa privada. Então, ou ele tem que servir a uma função estatal de valores patrióticos, ou ele tem que servir a uma questão particular, privada, de interesse totalmente do indivíduo. E isso é muito ruim, galera, porque quebra com a ideia do que é verdadeiramente educação, que é olhar para tudo aquilo que a humanidade produziu, para tudo aquilo que a humanidade fez, né? E entender os motivos daquilo para a gente ser um pouco menos ignorante. Eu costumo falar que a gente estuda não para servir para alguma coisa, porque quem serve para alguma coisa, o que vai servir para alguma coisa, quem vai fazer isso é você, quanto à sua própria personalidade. Mas uma pessoa que não tem conteúdo, que não tem conhecimento, que não estuda, galera, não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada. E eu costumo falar que o conhecimento faz com que a gente seja aquela mosca, sabe a mosca? Que ela sai voando, aí ela tem uma janela aberta. E ao invés de ela passar pelo buraco, sabe o que ela faz? Ela bate na janela. E fica puk, 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 puk. E aí, gente, a educação no século XXI, ela mudou. Ainda mais com a pandemia, ela se transformou. Ela se modificou. E assim como o papel do professor tem se flexibilizado ao longo do tempo, né? Então temos várias aqui, gente, ó, estou dando totalmente a minha opinião, né, como profissional também da educação, mas assim como a gente observa que há uma mudança no que o professor tem que ser, né? Então, por exemplo, a gente tem aquela ideia de que o professor antes era aquele cara autoritário, né? Bruto, que pedia, era sem risadinha com o aluno. Aí a gente passou por uma segunda fase que eu vejo que está acabando agora, que eu também fui. Eu peguei essa fase e também me tornei, assim que eu me formei, que é aquele professor show, né? Que faz paródia, que canta, que faz brincadeira. E eu não vejo isso como um defeito, mas muitas vezes essa ideia de que o professor deve ser performático e o professor performático é bom, acaba acabando com aquele professor que é mais técnico, vamos dizer assim, ou mais autoritário. Então a gente passou por uma ideia de que o professor show é mais desagradável. E galera, isso que me irrita muito, porque tipo, tem alguns produtores de conteúdo, né, somente voltados à educação, que nunca pisou numa sala de aula. E aí você vai dar aula, e aí os alunos estudam por YouTube, tudo bem estudar por YouTube, mas aí eles às vezes vêm com uns papos, né? Porque aluno é meio sem noção, fala, professor, aquela pessoa explica melhor que você. Mas é lógico, meu filho, né? Ela tá ali sozinha, ela não tá numa sala de 45 alunos, ela não tá entendendo uma dinâmica de sala de aula, ela não tem que resolver tretinha que aconteceu do que fulano roubou a canetinha do ciclano. Então é lógico que a aula dela vai ser melhor, e lógico que você vai entender melhor, porque você não tá conversando com o coleguinha, você só tá ali focado vendo o vídeo dela ou dele. Então, galera, o professor hoje ele enfrenta inúmeras dimensões, sem falar da dimensão das coordenações, das diretorias, que eu não vou passar por aqui porque é outro BO, né? Mas aí o que eu quero, tô aqui desabafando com vocês, é que a educação do século XXI, gente, e o professor deve passar por uma mudança, porque a gente está passando por uma mudança no mundo, mas nós estamos agindo da mesma forma que agimos no passado. Então, galera, é o seguinte, o sistema educacional brasileiro, ele é muito complexo, ele envolve várias dimensões. Mas o que eu vejo que nós estamos falhando é de criar uma educação que seja humanista. Uma educação que lide com as dificuldades do mundo. Nós estamos passando num mundo que não está fácil, né? É desemprego, é crise climática, é aumento de casos relacionados aí a problemas emocionais.
E aí, galera, quando a gente vai para a escola tinha que ser um local onde nós aprendemos os conteúdos, obviamente, mas que a gente não esquece de desenvolver o lado humano, de pegar essas dificuldades, de pegar essas tristezas e transformar isso. A escola tinha que ser um espaço de transformação, transformar isso em arte, em forma de expressão, de socializar. E isso, gente, é muito complexo porque a gente está falando de um momento bem específico, onde a geração ela está sendo transpassada por uma série de elementos, né, das redes sociais, de piadinha, de fórum de internet. E os pais dessa geração são pais que não educam os seus filhos. E eles muitas vezes não educam porque eles possuem, né, uma dificuldade ali em compreender a importância de educar. E muitas vezes eles não conseguem também por uma questão de que o mundo atual, capitalista, tira as horas que ele tem que passar com o seu filho para cuidar dele. Então, galera, eu sei que eu falei um monte de coisa, às vezes pode não ter nexo nenhuma delas, mas eu queria compartilhar essa minha ideia sobre a educação ao século XXI e que nós devemos mudar. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilha e até mais. Fui!